muito obrigado por colar aqui com a gente, muito obrigado por escolher o Meteoro para receber suas informações. Estamos aqui abençoados por essa trilha sonora de André Abujanra que nos embala e nos protege. E hoje eu vou receber aqui uma personagem da vida pública brasileira que me é, assim, muito querida. A atuação parlamentar dela está me chamando a atenção. É uma vereadora da cidade de Goiânia e ela é do PSDB. Tenho certeza que tem ideias divergentes das minhas em muitos dos casos, mas ela apareceu para mim prezando pelo uso republicano do espaço republicano e isso eu valorizo. Então eu tinha ouvido falar nesse nome, Ava Santiago, várias vezes, até que me chegou esse vídeo aí, do qual gostei muito. Cadê? Questão de ordem. Presidente, eu só quero trazer uma reflexão aqui, porque há colegas dizendo que não cabe a um chefe de Estado dar opinião sobre um conflito global, mas cabe ao vereador, né? O vereador de Goiânia, não cabe ao presidente do Brasil falar sobre o conflito internacional, mas é ao vereador de Goiânia que cabe pautar o conflito no Oriente Médio. Ah, não, presidente, por favor, o senhor precisa reassumir a métrica da importância do que se discute nesse parlamento, porque se o presidente da República não pode falar de conflito internacional, enquanto o chefe de Estado e o vereador de Goiânia pode ocupar 1 hora da sessão com a cidade cheia de problema, falando disso, para fazer videozinho, para acenar para a sua claque, aí a gente perde a referência do que é prioridade, né, presidente? Olha, eu gostei muito disso porque eu encaro esse como um problema muito frequente no Brasil atual, né? Esses espaços decisórios foram reduzidos a cenário, né? A pano de fundo para videozinho vertical. Isso é um problema, porque aí a função do parlamento fica derrotada, né? Então eu ligo na TV Câmara, vou acompanhar a Comissão de Finanças, o pessoal está discutindo aborto. Ligo lá na Comissão de Meio Ambiente, tem alguém fazendo uma performance lá com uma bandeira pendurada no pescoço. E assim por diante, né? Vamos chamar aqui a Ava, porque aquele registro ali me impressiona muito. Cadê a nossa vereadora? Cadê a Ava? Tá lá, tá lá. Vereadora, obrigado por partilhar um pedacinho da sua agenda aqui com a gente, viu? Ô, gente, eu que sou tão admiradora de vocês, na primeira vez que eu apareci aqui no Meteoro foi super emocionante pra gente, porque como eu disse, né, uma vereadora de Goiânia aparecendo no Meteoro, meu Deus, que coisa maravilhosa! E assim, especialmente por essa menção de algo que é tão caro para mim, que é o resgate da institucionalidade, da prioridade. Eu tenho me dedicado muito a trabalhar para que as prioridades sejam priorizadas e para que as pautas sejam discutidas nos espaços adequados a elas. Isso é um respeito que eu tenho não só por quem me elegeu, mas também por quem depende de que a política pública seja urgente para que a vida melhore. Então, virar assunto por causa disso é muito dignificante para mim. Ava, é um problema bem frequente, como eu disse antes, né? Às vezes é alguém de peruca, às vezes é alguém cantando, às vezes é uma encenação, um monólogo. Vou te mostrar hoje aqui o que rolou no Senado, logo mais, assim, uma coisa bizarra, impressionante, né? Mas eu converso com o pessoal mais antigo e todo mundo me diz que esses espaços se transformaram. Primeiro com as câmeras de TV, quando chegou TV Câmara, TV Senado, TV Justiça, e depois com o advento do celular, do vídeo móvel ali, né? E aí, me parece que o parlamento e outras instituições decisórias podem se tornar, assim, disfuncionais com isso, né? A Comissão de Finanças tem que discutir finanças, a de Meio Ambiente tem que discutir meio ambiente, e assim por diante. Isso não tem acontecido, né? Eu vejo que os aparelhos em si, a chegada das tecnologias, podem acentuar esse problema, mas não são a causa do problema. A causa do problema tem muito mais a ver com o empobrecimento do debate público, que é resultado de um processo de radicalização que eu, particularmente, eu não gosto muito da expressão polarização. Eu sou do PSDB, né, como já foi dito aqui. Polarização era quando eu discutia com os meus amigos e que eu achava que o Serra era melhor que o Lula, que eu achava que o Alckmin era melhor que o Lula. E aí a gente tinha uma polarização, que a gente estava discutindo dentro de um espectro da democracia, dois polos.
da política naquele momento. O que a gente vive hoje é a messianização, a radicalização, e isso é potencializado pela tecnologia, mas, na verdade, a tecnologia é uma ferramenta dessa espetacularização chinfrim que você trouxe, Álvaro, porque quando a extrema-direita ela precisa empobrecer o debate público, para que ela tenha visibilidade, para que ela tenha musculatura eleitoral, ela tem que empobrecer o debate público. Quanto mais sofisticado, mais robusto, mais complexo é o debate público, menos palco para a extrema-direita a gente tem. É por isso que a extrema-direita, inclusive, alimenta a antipolítica, mesmo sendo o que há de mais tradicional na política. Eles sempre tiveram aí, mas eles alimentam a antipolítica porque eles empobrecem o debate e é onde eles se criam. E nisso, a espetacularização lhes atende muito, porque eles precisam do atalho informacional, do raciocínio simplista, na verdade, não simples. Então, essa cultura política trazido por esses elementos, trazidos por essa onda, que não é só brasileira, né, é uma onda mundial, a gente está vendo aí, ganhou esse lugar ainda mais difícil de lidar, ainda mais difícil de entender, que são as redes. Mas você tem pessoas fazendo debates sérios nas redes e você tem pessoas fazendo o antidebate, a anticonversa. E é que geralmente, nem sempre, você tem gente fazendo o antidebate em outros espectros ideológicos também, mas geralmente eles estão na extrema-direita e os videozinhos ajudam a alimentar um debate pobre. Ava, só para a gente encerrar rapidamente esse assunto, a Câmara dos Deputados, dia desses, fez um adendo lá ao regimento para punir com mais facilidade, com advertências, quem não se comportar ali, porque volta e meia tem alguma coisa perto ali das vias de fato, né? Alguém correndo na direção de alguém, um pisando no pé do outro. E a imprensa em geral, os analistas, consideraram aquilo uma redundância, o que já estava no regimento, quer dizer, julgaram que aquela não era a solução. Se não é por ali, qual é? Como é que a gente faz para isso parar? Essa pergunta ela é muito engraçada. Uma vez, quando eu era mais nova, assim, eu viajei, fiquei num hostel, aí tinha uma placa, né? Proibido usar drogas dentro do local. Eu fiquei pensando, por acaso pode usar fora? Usar fora? Assim, você precisa de uma regra para reforçar uma coisa que já é óbvia, né? Então, tá respondido. Então, eu acho que é meio nessa linha, mas isso também nos aponta, vai na direção daquilo que eu mencionei antes, nos aponta para o nível de desqualificação que a gente chegou. Você precisa de regra para dizer aquilo que já está escrito, para reforçar aquilo que já está escrito, e infelizmente isso ainda é necessário. Vou te dar um exemplo. Eu tive um debate muito assim nessa direção há um tempo atrás na Câmara de Goiânia, porque tem um vereador que é policial que ele ia armado para a Câmara, só que já não pode ir armado para o plenário, só que a gente tem que fazer um projeto de resolução proibindo de ir armado para o plenário, porque quando ele se estressava ou ele queria intimidar algum colega, ele mostrava a arma no plenário. E, assim, ele não tirava a arma, né? Ele abria o terno, deixava as pessoas verem a arma ali na lateral e tal, e a gente precisou aprovar um projeto de resolução para reforçar o óbvio. Mas isso significa também, trazendo uma reflexão sociológica aqui, que quando a gente chega nesse lugar é porque nós já perdemos a referência da obviedade. Então, a gente está precisando disputar a obviedade para que ela volte a ser óbvia, para as coisas voltarem a se restabelecer. E aí não adianta a gente achar que é só lá dentro do Congresso. É o debate civilizatório que a gente está perdendo e o Congresso é só o reflexo disso. Encerro esse segmento oferecendo um brinde a todas as obviedades que deveriam ser consenso. Bora para um breve intervalo, tem mais Ava Santiago na nossa sequência. Obrigado, vereadora. Já voltamos.